A sensação do cliente te ligar e falar, cara, obrigado, a hora que ele teve um sinistro e que você atendeu ele, que ele recebeu, a felicidade dele de ter o problema resolvido, sem ele, igual você falou, de não ter que fazer nada, eu tenho o seguro resolveu pra mim, essa sensação é muito boa, muito prazerosa. Meu nome é Gabriela, sou da unidade de Jales, sou também advogada. Meu nome é Jean, a gente é da unidade de Jales, nós somos sócios no escritório de advocacia. Bom, primeiro nós, né, como casal, a gente queria investir, começar uma segunda fonte de renda, porque nós já temos o escritório e meu marido começou a pesquisar sobre franquia, sobre corretoras de seguro. O nosso maior objetivo quando a gente começou era, como ela falou, nossa segunda fonte de renda. Como a gente advoga há alguns anos já, nosso escritório é especializado em direito tributário e direito para a empresa. Então a gente indicava algumas corretoras de direito para fazer seguro de RC, principalmente, e aconteceu alguns problemas de algumas corretoras que a gente indicou. E surgiu como uma via de sanar esses problemas e a gente também, como a gente falou, tipo, uma segunda fonte de renda, de incrementar essa renda. Então a ideia da corretora de seguros saiu daí. Hoje os nossos clientes, eles escolhem muito mais pelo atendimento que a gente oferece, o suporte, do que pelo preço em si. O preço também, a gente nunca perdeu o preço, né? Nosso preço sempre foi muito bom, mas principalmente pelo atendimento, né? Eu acho que atendimento e principalmente esse atendimento personalizado. A gente não oferece uma coisa, o mercado te ofereceu isso ou eu tinha isso, vamos renovar. Sempre que aparece uma questão, principalmente de renovações, a gente senta com o cliente e fala, posso fazer um estudo para você? Posso entender o que você precisa? Saber a sua realidade? Porque às vezes o cliente que a gente encontra muito, pelo menos na nossa região, é aquele cliente que já tem aquele seguro que nem sabe o que contratava, nem sabe o que tem de cobertura e a gente acaba começando a explicar para ele. Falar, isso aqui é essa cobertura, essa é essa. Isso aqui não te atende, a gente pode fazer uma melhora. Questão da seguro, tipo assim, mais básicos, né, que a gente tem, seguro alto. Questão de pequenos reparos, é muita coisa de um cliente que nem sabe o que era. Questão de danos materiais, danos corporais. A maioria dos clientes também nem entendem como funciona, as assistências. Seguro residencial, tem muito cliente que nem sabe que, além da proteção para incêndio, ele tem cobertura, às vezes, para trocar um ventilador, para ter um problema no ar-condicionado. O RC, a questão de ter RC de garagista ampla, por exemplo, para algumas empresas que tem proteção para os veículos, ou tem proteção, por exemplo, a gente vendeu esse tempo para um posto, de ter a proteção ali, se o cara abastecer um combustível errado, o frentista dele, deu ter essa proteção. Então, assim, a gente está tentando fazer isso, a personalização do seguro para aquele cliente, para a necessidade dele. Eu acho que isso e a indicação de a gente ter feito essas melhorias é o que está trazendo o cliente para nós. A gente está completando um ano agora, a gente completou no dia 20 de abril, a gente completou um ano. Eu acho que a nossa empresa ainda está em construção. Por a gente ser uma empresa que a gente tinha elementarmente, nosso trabalho era totalmente outro, a gente é advogado, a gente não tinha uma especialização em marketing, a gente não tinha especialização zero em seguro, então a gente começou do zero. Então eu acho que assim, para um ano a gente está progredindo, a gente começou a 2, 3 seguros por semana, no começo a gente fechava um mês com 15 seguros no mês. Esses 2 meses passados a gente fez a média de 10 a 12 seguros por semana, então a coisa começou a mudar, começou a ganhar a proporção, então a gente ainda assim tá caminhando. Então hoje a Avantar trouxe um ramo a mais para nós. Hoje, óbvio que ainda não é a nossa principal fonte de renda, mas a gente tá tentando levar ela a ser essa fonte de renda. Mas ela trouxe muito conhecimento para nós na área, até na minha própria área como advogado, eu consegui captar clientes por ter começado nessa área dos seguros, então eu acho que é isso que trouxe para nós. Network, né? Network, contatos, assim, acho que hoje isso para nós foi muito importante, a relação. A gente teve Começou até agora 8 ou 9 renovações, todas a gente fechou, então é um negócio legal, porque assim, a gente percebe isso assim, que o seguro que nós vendemos no começo não é o mesmo seguro que a gente vende pro cliente hoje. Eu fechei 2 empresariais no começo que tinha comissão boa, mas não tinha proteção que o cliente realmente precisava. E depois desse um ano trabalhando com o mercado, entendendo as coberturas, como que eu poderia melhorar, a gente remodela toda a questão do seguro pro cliente e dá uma variação às vezes até para valor menor pro cliente. Nossa comissão a gente continua trabalhando da mesma maneira, mas assim, a gente aprendeu muito e as renovações hoje tá dando um up legal. Graças a Deus de todas as renovações, igual a gente falou, a gente tá há praticamente 10 dias fazendo renovações. Todas as renovações a gente fechou, a gente não perdeu nenhuma. O suporte ajuda muito, nem é só a questão das renovações, facilita para nós até em custos, a gente ter menos pessoal para lidar, por exemplo, com sinistro, para ter que lidar com pontos mais complicados de burocracia, que a gente precisaria de pessoas a mais no escritório. Então hoje não, porque a gente tem essa questão de ter a franquia. Eu acho que assim, a franquia, ela facilita muita coisa pra gente. Justamente, não só de não precisar ter um monte de funcionário, mas assim, é um contato rápido, é alguém que já tem aquele conhecimento que pode auxiliar a gente, dar uma segurança. Maior do produto. Dar uma segurança, entendeu? Sim. Porque imagina, a gente não era dessa
área. A gente entrou nisso, de repente, aí depois a gente encontrou a franquia como uma forma de ter, facilitar. Eles vão facilitar, eles já têm um conhecimento, então eles vão passar pra gente. Às vezes a gente tem algum produto que o cliente quer, que o produto pode conter a história do poço. A gente tinha uma questão de um poço que o cliente tinha medo, por exemplo, de cair uma estrutura em cima de um caminhão. Hoje um caminhão básico, 1 milhão, por exemplo, de uma cobertura de um caminhão. Eu tinha na cabeça que era um seguro que eu tinha que vender, uma cobertura exata, que era da do Vendaval, e conversando com o Thiago, a gente chegou à conclusão de que não, que já era responsabilidade civil mesmo que eu deveria ter vendido. Aí a gente fez a cotação e obviamente a gente fechou, graças a Deus. Mas a questão, tipo assim, de ter a franquia facilita nesses pontos. A gente ter alguém especialista naquela área pra gente conversar. A tranquilidade de vender para um cliente, de que a hora que ele precisar do seguro, ele vai estar coberto. Então assim, a gente tá completando um ano agora há pouco tempo. Teve poucos casos de sinistros, mas todos os casos que teve de sinistro, o cliente foi atendido. Sempre que teve assistência, o cliente foi atendido. Então isso para nós é gratificante, de saber que a gente está vendendo um produto que atende o que o cliente quer e quando ele realmente precisa, o guarda-chuva tá lá para ele. Gera laço, gera indicação, vai além disso, vai de indicação de cliente, ele vira uma propaganda para nós. Então para nós, assim, o que mais deu para nós foi isso, a segurança, a tranquilidade, até como eu falei, do que a gente vendia, formava no escritório, a gente fica mais protegido com isso. Eu penso assim, que às vezes a sociedade, né, as pessoas, elas falam o lado ruim, mas tem muitos pontos bons. Por exemplo, quando você é sócio de uma pessoa que você é casado, que é uma pessoa, pode ser, né, um casamento ou um amigo, você tá contando com alguém que você confia. Então, você tem essa segurança. Você pode falar abertamente de financeiro, você pode falar abertamente de um problema. Se você entra ali com um sócio que às vezes é só um colega, que você não conhece tanto, como que você vai ter essa liberdade de tratar realmente de um problema? Então a gente tenta, assim, ser o mais honesto possível um com o outro, e quando a gente tem um problema, a gente tenta resolver ele rápido, desde a raiz do problema, porque se a gente deixar esse problema crescer, depois a gente não consegue resolver. A gente faz isso tanto no casamento quanto na vida profissional, e a gente separa também. A gente tem os momentos de falar de trabalho, os momentos de falar das coisas de casa e os momentos também de silêncio, isso é importante, mas principalmente eu acho que, assim, você ter cumplicidade com alguém, de você saber que você pode contar com essa pessoa, às vezes infinitamente melhor do que você tá ali com uma pessoa que você mal conhece. E a gente também fez a mesma coisa que ela tá falando de separar os momentos, a gente fez isso com a empresa também. A gente setorizou. Ela cuida da parte de marketing, a parte administrativa, e eu cuido do operacional. Então a gente brinca que, assim, ela dá palpite no dela, eu dou palpite no meu, e a gente troca ideias. Mas, assim, de a gente não ficar, tipo, os dois faz tudo, os dois cuidam de tudo. Então ela tem o setor dela, ela já tem especialidade no dela, e eu tenho a questão de especialidade na questão da venda dos seguros, conhecimento, de ajudar na questão do sinistro. Então, assim, a gente dividiu as partes da empresa para ficar mais fácil. Então, a gente é sócio na vida, é sócio no escritório, é sócio na corretora, então, para nós não é um problema. Para nós sempre foi uma coisa que facilitou. Cara, eu acho que, assim, a confiança dos clientes. A gente está com um pouco mais de 280 clientes. Então, assim, para nós foi realmente a conquista de alguém que saiu de uma área que não conhecia nada, começou uma empresa nova e que a gente conquistou a confiança dos nossos clientes. Então, hoje eu posso falar que não tem nenhum cliente nosso insatisfeito com o nosso produto vendido. Eu tenho uma frase que eu sempre brinco com os clientes: eu evito te dar dor de cabeça e evito dor de cabeça para nós. Deixa a gente fazer a cobertura que nós gostaríamos que você tem para ficar tranquilo. Então a gente não trabalha com um cliente e briga por preço com o cliente. Eu sempre falo pro cliente: fica à vontade para cotar o que você quiser, mas não foca em preço, foca em cobertura, porque na hora do momento que você precisar na chuva, você precisa do guarda-chuva ali. Então a gente procura vender sempre. Cobertura é o principal. A gente já deixou de vender seguro por não concordar com a cobertura que tinha e que o cliente queria. Então eu falei: eu abro mão, você pode fechar com quem você quer, e eu não faço. A sensação do cliente te ligar e falar: cara, obrigado, a hora que ele teve um sinistro e que você atendeu ele, que ele recebeu, a felicidade dele de ter o problema resolvido sem ele, igual você falou, de não ter que fazer nada, eu tenho seguro, o seguro resolveu pra mim, essa sensação é muito boa, muito prazerosa.